Nós vivemos momentos e dias em que, o homem e a nossa existência, a nossa vida, tem sido muito valorizada. São linhas de pensamento, linhas de raciocínio, linhas que buscam sempre alegrar o nosso coração, que buscam sempre motivar a nossa vida, que buscam sempre nos colocar para cima, que buscam sempre despertar em nós todo o potencial que nós temos. E isso é bom, de certa forma, mas isso pode ser um veneno se não for feito da forma certa e com a motivação certa. A Bíblia, ela vai dizer que nós só conseguimos vida a partir do momento em que morremos. Há um verso que diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quando nós recebemos Cristo, a nossa vida, ela passa a ter menos valor. As nossas escolhas, o nosso prazer, as nossas alegrias terrenas, elas começam a nos travar diante daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala sobre o novo nascimento. E para que a gente alcance esse novo nascimento, é necessário que a velha vida morra. É necessário que o eu morra. E se tem coisa difícil, é matar o eu. Se tem algo que resiste a morrer, é a nossa velha natureza. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Em nada tenho minha vida por preciosa. Às vezes eu olho para mim, quando leio a Bíblia, e vejo o quanto Deus operava. Eu começo a olhar e dizer, Senhor, que vergonha que eu tenho. Por que é que o Senhor não faz através de mim aquilo que fez através de outros? E ainda faz através de outros. E a resposta é essa. Eu não morri o suficiente para que Deus me use como usou e ainda usa grandes homens e grandes mulheres de Deus. Por que eu não alcanço o grau de santidade que meu coração almeja? É porque eu não consigo morrer da maneira que eu preciso morrer para alcançar um grau mais elevado da presença de Deus. E o que me atrapalha é eu. O que me atrapalha são as minhas vontades. O que me atrapalha são os prazeres que eu tenho ainda e que não estão fortalecendo o meu espírito, mas são prazeres que fortalecem a minha vida natural e não a minha vida espiritual. Como eu gostaria, e tenho um sonho, de que Deus me use para curar pessoas. Mas se não aconteceu, ou pelo menos eu não veja isso acontecer, é porque eu não morri o suficiente para que Deus opere em mim aquilo que Ele quer operar. Porque se isso acontece hoje, talvez o meu coração se inflaria.
talvez a minha mente se perderia, talvez eu me acharia mais do que verdadeiramente sou, e eu sou nada. Deus não faz mais, porque Ele sabe que eu ainda não estou morto o suficiente para me usar no potencial que Ele tem para realizar na minha vida e na minha história. Por quê? Porque alguma coisa ainda precisa morrer. Porque quando morre, a Bíblia diz que este grão caindo na terra, se morrer, dá muito fruto. Dá muito. Deus tem fruto. Deus tem obras. Deus tem ministério. Deus tem grandes coisas. Deus tem dons do Espírito Santo. Deus tem coisas para fazer na nossa vida, para nos usar na sua presença. Mas para que isso aconteça na minha vida, há coisas que eu preciso fazer primor. E hoje nós recebemos o incentivo contrário. O incentivo que diz que nós temos que viver, que nós temos que ser grandes, que nós temos que crescer, e crescer para quem é de Cristo é sempre para baixo, porque eu diminua e Cristo cresça. Mas nós que recebemos influências, ideologias de que eu preciso ser grande. Quando nós olhamos para a palavra, nós só vemos o inverso. Nós só vemos que quem frutifica é aquele que mais morre. Porque no reino de Deus, o Senhor Jesus falou: aquele que quiser ganhar a sua vida, aquele que ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, por amor do meu evangelho, por amor da minha palavra, por amor daquilo que eu tenho na vida dele, aquele que perder a sua vida, este vai encontrá-la. O reino de Deus é do avesso. E hoje nós olhamos o contexto, olhamos a igreja e bate um desespero. Porque tem pessoa que sabe o que precisa fazer, sabe o que tem que fazer, sabe onde deve estar, mas se o nome dela não tiver registrado, ela simplesmente não faz. Ela vira as costas e para. Por quê? Porque não oficializou. Porque o pastor não falou, meu Deus. Porque não me deu autonomia. Por que estamos com essas doenças em nossa geração, em nossas igrejas? Onde as pessoas só fazem se tiver no outdoor, ou se tiver chamado o nome. Quando Jesus fala, para que você tenha vida, só faz o que precisa ser feito. Só ame quem precisa ser amado. Só cuide daquilo que eu dei para você cuidar. É tão simples. Mas as pessoas, eu não sei onde está o coração, a mente, eu não entendo muitas vezes. Nós precisamos morrer. E morrer é doloroso. Porque dentro de nós existe uma natureza gerada lá no Éden. E essa natureza é o que causa isso. É o que causa em nós e em mim o desejo de querer sobressair. Mas não sou eu que preciso e que tenho que sobressair. Mas é Cristo que precisa sobressair na minha vida. É agradar a Cristo que eu preciso. E para agradar a Cristo é difícil. Jesus vai dizer assim em Lucas capítulo 14, 25 a 27. E uma grande multidão acompanhava Jesus. E este, voltando-se para esta multidão, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, ou a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, ou até a sua própria vida mais do que a mim, este não pode ser meu discípulo.
este não pode ser o meu discípulo. Às vezes eu amo a mim mesmo mais do que a Deus. Quem aqui não? Às vezes eu amo mais a mim do que o que Deus me confiou. Eu não sabia que você ia estar aqui nessa noite. Porque há em mim, na minha um instinto de querer sobreviver. Enquanto o Espírito quer florescer, a minha natureza adâmica, ela quer sobressair e ela quer concorrer com a vida do Espírito, a vida da carne. Luta para que o Espírito não vivifique em mim as obras de Deus. Jesus diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Carregar a cruz, irmão, não é o peso do ministério. Carregar a cruz não é o preço das tribulações que o evangelho vai me causar. Carregar a cruz é um símbolo de quem está condenado à morte. Carregar a cruz é um símbolo de que eu estou condenado à morte. Que morte? Morte de mim mesmo. A morte dos meus prazeres. A morte dos meus benefícios. A morte do meu ego. A morte de tudo aquilo que pode impedir que eu morra para gerar os frutos do Espírito Santo na minha vida. João 12:24 diz: em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O grão sou eu. A terra é a entrega, a renúncia do ego, a aceitação a um processo de transformação que pode envolver sofrimento, desafios e mudanças. Mas se isso acontecer, eu vou frutificar. Se isso acontecer, eu vou frutificar. Se isso acontecer na minha vida, à medida em que eu vou morrendo, eu vou frutificando. Eu vou frutificando. Crer em Jesus e crer no Evangelho não é apenas entender com a mente e aceitar que Jesus vive ou que Jesus ressuscitou. Fala, não, eu creio em Jesus. Amém. Você crê que ele veio mesmo? Creio. Você crê que ele é o Filho de Deus? Creio que é o Filho de Deus. Não, eu creio. Mas a fé, ela só é evidenciada ou validada se vier respondida de uma ação. E a ação é essa. Hebreus 5:9. E uma vez aperfeiçoado, ele, Jesus, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A fé de crer que Jesus existe não é uma fé que salva, mas a fé que salva é aquela que quando eu creio, eu ouço a sua palavra, e essa palavra eu tenho prazer em fazer e obedecer. Embora a minha carne vai dizer, não morre. Embora o meu ego vai dizer, não, não morra. Embora os meus pensamentos, que são humanos e naturais, às vezes venham a confrontar e eu querer justificar alguma coisa e não querer matar aquele comportamento, mas é necessário que isso morra. Porque quando eu morro, Cristo começa a viver em mim. Cristo começa a ser gerado em mim.
Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Abra mão de tudo que você sabe, abra mão de tudo que você entende, abra mão de tudo o que você pensa, abra mão e comece a nascer de novo do Espírito. Nasça do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, aleluia, Deus começa a fazer de nós e em nós a sua vontade, o seu projeto, aquilo que Ele quer para a nossa vida. E eu ouvi uma frase no domingo de manhã, e aquilo me alegrou demais. A irmã que estava pregando, ela dizia assim: como é que eu sei que Deus está falando comigo? Como é que é a voz de Deus? E ela disse assim: a voz de Deus, quando fala conosco, nos traz paz e nos enche de confiança. A voz de Deus me traz paz e me faz caminhar com certeza. Ela coloca em mim confiança. Quando Deus fala conosco, nós recebemos a palavra dele e recebemos paz. Gera paz dentro do nosso coração. E gerando paz, nós começamos a crer e confiar que o Senhor está conosco. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, ele começa a gerar em nós esta paz e confiança. Paulo disse assim em Gálatas 2, capítulo 20, ou melhor, 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oh, irmão, se a gente soubesse o quão pequenos somos, se a gente soubesse o quão frágil nós somos, o quão passageiro nós somos, nós entenderíamos que nós precisamos viver a vida que Deus quer para nós, e não a vida que nós queremos para nós. Entregar o nosso sonho, nosso projeto, a nossa vida nas mãos do Eterno e confiar que Ele vai escrever a nossa história. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Bendito seja Deus. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pastor, Paulo se flagelava, irmão, do jeito que ele era. Ele queria dar uma pancada. Não, não. Quantas vezes você acha que ele deve ter pensado assim: eu vou parar com esse negócio? É prisão? É açoite? É naufrágio? É perseguição? É mentira? É inveja? É tanta coisa. É gente que diz que está do meu lado, mas depois vem dizer que eu não valho. Porque o evangelho de Paulo era bem diferente. Não era um evangelho de glória. É por isso que o pessoal acho que prega muito o Antigo Testamento, porque lá era mais, né? Pensa, né? Aí quando chega lá em Paulo, mas o evangelho dele era que não era a morte, era a cruz. Jesus nunca veio prometer, pode fazer. Se eu estiver preparado para eu ser milionário, se eu preparar o meu coração, pode fazer. Mas eu preciso. E eu preciso desejar.
Eu preciso me esforçar. Eu preciso esmurrar o meu corpo para viver a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim. E eu me sinto ainda longe. Eu me sinto distante ainda. Eu preciso melhorar muito. Porque eu sei que Deus é um Deus que não tem limite. Deus é um Deus que opera. Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus que ressuscita mortos. Então, se Deus não me usa, não é porque Ele não pode, é porque eu não posso. É porque eu ainda não morri. É porque eu ainda não estou preparado para viver o que Deus tem para a minha vida. Simples assim. Porque se eu tivesse pronto, Deus faria muito mais do que pela misericórdia de Deus, o pouco que Ele tem feito. Porque Ele quer. Ele tem desejo em usar o seu povo. Ele tem desejo em usar os seus filhos. Ele tem desejo em derramar dons do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, sobre os seus servos. Mas o que seria de mim e de nós se Deus desse algo para você extremamente fantástico? Será que a gente ia começar a querer abrir agenda? Esse é o problema, às vezes, pelo que Deus não faz, ou pelo que Deus age tão pouco. E não estou falando aqui, porque eu estou falando é genérico. É em todo lugar. Você vê que Deus podia fazer tanta coisa mais. Se Ele quiser, o povo não estaria preparado. Você lembra quando Jesus mandou os discípulos, vão, orem, curem, expulsem os demônios, vão. Voltaram todo mundo maravilhado. No teu nome nós fizemos isso. E Jesus já deu logo. Por quê? Nós tendemos a nos vangloriar. Nós tendemos a encher o nosso coração. E se você não é assim, glória a Deus, você já está lá na minha frente. Glória a Deus. Porque nós, é verdade. Mas hoje, Jesus me chama a morrer um pouco mais. Para esmurrar o meu corpo um pouco mais. Para que eu alcance aquilo que Deus tem para a minha vida. Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, a salvará. Ah, a minha vida não é importante. A minha vida natural, humana, não é importante. Ela tem uma certa importância. Mas para a obra de Deus, em comparado à eternidade, ela não tem importância. E nós criamos o hábito de valorizar ao extremo aquilo que é natural e desprezar ao extremo aquilo que é eterno, que é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz assim, em Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. E o pior é que às vezes eu olho e eu me vejo como amante de Deus. E priorizo às vezes muito mais a mim do que a priorizo muito mais as minhas coisas
as coisas. Priorizo muito mais os meus sonhos, os meus planos, do que o que Deus tem planejado para minha vida e para minha história. A gente pensa que isso é para o mundo, mas às vezes eu olho para aquilo ali e vejo ele. Mas eu quero que você fique com esse verso. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu quero cumprir com alegria o ministério, a carreira que Deus confiou na minha vida, para que eu seja testemunho da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus que alcançou a minha vida e a minha história. Eu saio daqui vendo essa palavra, querendo morrer as minhas coisas e deixar com Cristo coloque vida pelo poder do Espírito Santo dentro do meu ser, e eu busque a presença dele, a vontade dele, o querer dele, a direção dele, o que é que ele tem para minha vida, o que é que ele tem para minha história. Eu preciso me humilhar diante de Deus e saber a minha vida não é preciosa se não tiver no centro da vontade de Deus. A minha vida não tem valor se não estiver nas mãos de Deus, porque aquele que amar mais a si mesmo do que a mim, disse Jesus, este vai perder a sua vida, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse vai encontrar a vida, e esta vida é eterna. Eu preciso viver a vontade de Deus. Eu preciso buscar a direção de Deus. Eu preciso buscar os mistérios, os segredos de Deus, os dons de Deus. Eu careço de ser o que Deus quer que eu seja nas suas mãos e na sua presença, sem orgulho, sem soberba, sem esperar nada em troca, simplesmente fazer por amor ao meu irmão, à igreja de Cristo, um ao outro. Como eu fico feliz quando a gente consegue ser útil. Como a gente fica feliz quando alguém procura, pastor, me ajuda aqui, num conselho, numa direção, para pedir perdão por alguma coisa. Como é gracioso saber que temos utilidade no reino e saber que somos ferramenta de Deus para o crescimento mútuo um do outro. Fique feliz por Deus usar. Fique contente, mas não por orgulho, simplesmente porque você está sendo útil, aceito por Deus para fazer a obra de Deus. Você está sendo aceito por Deus para ser usado em favor do outro. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O seu ministério é importante para o outro. Aquilo que você faz é importante para o outro. Pastor, mas eu só faço tal coisa. É importante para o outro. Ela estava lendo um livro e o testemunho diz assim: umas moças estavam cuidando de bebês na sala das crianças. E tinha um bebê novo, que era a primeira vez que estava ali. E aí, quando aquele bebê começou a chorar, as filhas falaram: vamos ter que levar para a mãe. Mas uma delas falou assim: não, vamos orar. Começaram a orar, interceder,
pedir que Deus ajude. A criança se acalmou, ficou boa, e depois a mãe veio buscar, com os olhos cansados de chorar, porque ela tinha recebido o Senhor como Salvador dela. Olha a importância do discernimento espiritual, de saber e entender. Talvez não tinha nem o entendimento, mas Deus a usou para que não impedisse da semente ser lançada e aquela pessoa receber a Cristo com total atenção e tranquilidade, ser alcançada e ser salva. Uma coisa simples e pequena, mas que alcançou uma alma. Porque não é o trabalho de quem prega, é a igreja que convida, é os irmãos que intercedem, é o círculo de oração que se prostra durante a semana para clamar a Deus, é a igreja que entende o que é a intensidade do culto, o que é o mover do Espírito Santo, que se deixa levar, que se deixa agir e que se deixa mobilizar para que Deus ele fale com o coração que precisa ouvir a voz de Deus. Em tudo o Senhor está presente. E Ele quer usar a cada um de nós. A cada um de nós. E por pequenas coisas, às vezes, tem sido impedido o agir de Deus em muitas vidas, em muitos corações. Por coisas tão pequenas, às vezes, as pessoas param de agir e de fazer aquilo que é necessário ser feito para a glória de Deus. E por quê, pastor? Porque tem a sua vida como muito preciosa. Tem. Olha para si como mais do que deveria olhar. Quando nós devemos olhar e só ver em nós a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e dizer: que bom que o Senhor me alcançou. Que bom que o Senhor me colocou aqui. Que bom que o Senhor me deu oportunidade de estar aqui. Que bom que o Senhor olhou para mim com misericórdia e me deixou participar do seu reino, participar do seu corpo, participar do que é a igreja de Jesus Cristo. Que bom que Jesus nos deu a oportunidade de servir a Ele no seu reino. Mas é necessário morrer para ganhar a vida. É necessário se entregar para ser achado. É necessário diminuir para que o Senhor cresça em nós. Estevão, em Atos 7, no verso 54. E ouvindo ele, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à destra de Deus, quando a gente anda querendo agradar a Deus e querendo fazer a vontade de Deus, mesmo que nas nossas fraquezas, o segredo é fixar os olhos no Senhor. Porque se fixar o olho em mim, vai achar erro, defeito, falha, não vai funcionar. Se eu fixar o olho na igreja, não vai funcionar. Mas se nós fixarmos os olhos no Senhor Jesus Cristo, nós veremos o Senhor. E eu verei o Senhor em você, em você, em você, em você. Eu vou ver o Senhor na tua vida. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
mas eles gritavam com grande voz, tapavam os ouvidos. Eita, pregação poderosa! Tapavam os ouvidos e se arremeteram contra ele unânimes. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E o Estevão clamava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Oh, irmão, pedra vindo, mas ele entendia que não era ele que estava ali, era Cristo que estava ali. Não era ele que estava mais ali, era Cristo que estava ali na vida dele. Era Cristo que estava recebendo aquelas pedras. Não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E as vestes dele foram colocadas ali, aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu tenho para mim que a morte de Estevão foi algo que impactou a vida de Paulo. Quando ele encontra Cristo, certamente ele devia olhar para trás e dizer: eu quero ser crente igual aquele. Se é para ser crente, eu vou ser igual aquele. Se é para ser preso, açoitado, eu vou ser fiel igual aquele. Até que Paulo, depois de dizer: eu prefiro estar com o Senhor do que estar aqui. A nossa vida, ela deve ter este sentimento: olha, eu prefiro estar com o Senhor do que estar aqui nesse mundo. Eu prefiro estar com o Senhor. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero que o Senhor seja o centro do meu coração, da minha vida, da minha alma, dos meus esforços e de tudo aquilo que eu preciso fazer. Eu não quero ter a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho deste evangelho da graça de Deus. Amém? Oremos então. Pai Santo e Deus bendito, eis aqui tua palavra, Senhor. Palavra esta que entra como uma flecha em nossos corações e na minha vida. Deus, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Pai, eu preciso de ti, Senhor, para caminhar na tua presença, para fazer a tua vontade, Senhor, para andar naquilo que o Senhor quer que eu ande, para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, que o meu coração se renda a ti e a tua palavra, que o meu coração seja esta semente, que a minha vida seja esta semente, que caindo na terra, Senhor, abra mão das coisas deste mundo, abra mão, Senhor, das coisas naturais, abra mão da perca de tempo que consome a nossa vida, para que possamos nos encher do teu Espírito Santo, para sermos achados em ti, conforme a tua vontade. Ah, Senhor, obrigado por falar comigo nessa noite. Obrigado por falar conosco, Senhor. Eu creio na tua palavra e no poder, no vigor do teu Espírito Santo, porque de mim eu não posso, mas que o teu Espírito Santo me capacite e me fortaleça para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para que os meus irmãos possam ser usados na tua presença, para que a tua igreja possa se levantar no vigor do Espírito Santo, para fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai Santo. Pois assim teremos paz na alma,
alegria no espírito e confiança de que o Senhor está conosco. Quando a tua vontade for notória na nossa vida, nós teremos paz, alegria e confiança de que o Senhor está se movendo em nós e fazendo aquilo que precisa ser feito através de nós, porque não somos nada fora da tua vontade. Não somos nada. Não resta nada em nós que seja proveitoso fora da tua vontade. Usa-nos, usa-nos, Pai. Usa-nos, Pai. Usa cada um dos teus filhos, segundo os dons do Espírito Santo, segundo a tua vontade, segundo o ministério que tu tens a cada um, que possamos mergulhar na tua vontade, que possamos mergulhar na busca pela tua vontade, pelo teu querer, pela transformação que precisa ocorrer em mim, precisa ocorrer em nós, para vivermos o que o Senhor tem. Molda-nos segundo a tua vontade. É o que te pedimos, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, e oramos a ti para a glória de Deus.